Então, pessoal, estamos aqui no podcast da Sinos Valley, no evento Infect, e com muito prazer estamos aqui com um grande amigo, com o Rodrigo, que veio nos prestigiar no evento. E bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Sei lá quando vão nos ouvir, né, Guto? É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse super momento, comemoração dos 4 anos do Sinos Valley, assim, uma coisa sensacional. Eu que vivo o movimento, quando ele era assim, uma fumacinha no horizonte, vejo hoje a realização que vocês têm construído. Estou muito orgulhoso de tudo que tu e teu time tem feito assim, ao longo do tempo. Parabéns por movimentar. Sei como é difícil manter essas iniciativas ao longo dos anos, né? E você tem conseguido juntar grandes talentos e construir grandes inovações aí no ecossistema. Parabéns, cara. Feliz de estar aqui hoje. Legal. Muito obrigado. Tu sabe, né, como é que é difícil, né, Rodrigo? Cara, peguei mato alto aqui um tempo atrás. Porque a tua atuação vem muito antes da gente, né, da própria Sinos Valley. A tua atuação, a gente estava conversando isso, já vem de muitos anos, e queria entender um pouquinho como é que é essa jornada para a gente passar para as outras pessoas, para quem está se envolvendo agora, se a Sinos Valley está aqui, se nós estamos envolvidos com isso, foi porque teve gente que construiu uma jornada, fez ações, né, e nos motivou a estar aqui agora, né? A fazer a nossa parte, né? Como que foi isso, essa tua trajetória? Bom, vamos tentar tirar um pouco da poeira do passado para contar algumas histórias aqui, né? Eu acho que assim, minha primeira experiência com essas jornadas de inovação, como a gente tem vivenciado muito nos últimos anos, Guto, foi com o Startup Weekend fora do Brasil, né? Foram as minhas primeiras experiências, assim, e assim, 2, 3 anos talvez antes de a gente vivenciar os primeiros aqui na região, né? Quando surgiram os primeiros, nossa, eu me sentia uma criança realizada, né, por ver que a gente estava conseguindo construir essas coisas por aqui também, tá? E o que a gente viveu lá naquele momento, eu vinha mesmo comentando com outros colegas que estão aqui na organização contigo agora, nessa fase, né, era assim, tinha que explicar o que era, o que ia ser feito, né, qual era o objetivo, tinha que aprender a metodologia, né, porque simplesmente trazer algumas metodologias para cá não funcionava tão bem porque a cultura não estava pronta, então a gente tinha que adaptar muita coisa para fazer funcionar. Design Thinking era uma coisa que era coisa de acadêmico naquela época, né? Então era muito difícil trazer para o ambiente de inovação. As empresas não entendiam tão bem a utilidade e a finalidade. Nós não tínhamos assim os entes públicos participando tão ativamente como temos hoje, né? Então tudo isso foram coisas que foram se construindo ao longo dos anos, né? Que nos permitem hoje, num final de semana, conseguir realizar coisas muito mais rapidamente do que no passado, tá? Mas eu acho que tem uma coisa que a gente foi talhando, e assim, vieram várias outras pessoas antes de mim e outras depois que foram inclusive muito melhores do que os que estavam na minha fase ali. Eu acho que tem uma coisa que a gente manteve ao longo de todo esse tempo, que é o espírito o espírito de inovação, né? Porque mesmo que mude a metodologia, mesmo que mude a narrativa, mesmo que mudem os projetos, aquele espírito de inovação, ele é inerente ao ser humano. É como a suplementação médica que a gente faz depois de uma certa idade, né? Assim, faz parte de viver bem, né? E o ser humano, ele é inovador por natureza, né? É o que nos faz progredir. Então, saber explorar o que as pessoas tinham para contribuir em cada momento é que eu acho que fez o ecossistema se desenvolver tanto e tão bem ao longo do tempo e continua fazendo hoje, né? E esses atores que foram entrando na história ao longo do tempo, cada um foi deixando seu temperinho, sua pimentinha, né? E hoje a gente tem um ecossistema que ele para sozinho de pé para muita coisa, tá? Legal. Mas tem que ter um Guto, um Sinos Valley, né? Uma equipe trabalhando assim para manter isso fomentado, né? Isso é bem super importante. São ciclos, né? São ciclos que a gente se dedica, faz o give first, né? E isso funciona muito bem, ele tem que ser renovado sempre, né? É isso aí. E sabe que eu vejo que hoje isso é uma coisa que funciona super bem nas empresas. Hoje eu já vejo pessoas que colocam no currículo como um diferencial ter participado de movimentos de inovação. Porque se lá atrás poucas empresas tinham laboratório de inovação ou entendimento de como esses movimentos podiam se conectar com o desenvolvimento de novos produtos, de novos mercados, hoje isso já está pacificado, né? Muita gente se formou, cursos surgiram nas universidades, cursos de especialização surgiram, muita gente foi vivenciando o ambiente startup
mentalizando um pouco disso e trazendo para o seu dia a dia e aprendendo a tirar valor dessas práticas, técnicas, convivências. Então, hoje o ambiente ele pede isso. Antes a gente tinha que, pelo amor de Deus, né, empurrar um pouquinho. Hoje não, hoje o ambiente está muito mais propício para esse tipo de iniciativa, né? Uma das coisas que a gente vê, 4 anos da Sinusvalley, mas eu também tenho atuação já algum tempo antes, e a ideia da Sinusvalley surgiu. Eu sou um dos fundadores, a Ana estava por aqui, ela está aqui no evento. Eu fui conversar com a Ana e dizer: Ana, por que nós temos que ir para Porto Alegre sempre? Porque Vale dos Sinos tão rico, já foi tão rico, tão importante, por que a gente precisa sair daqui e ir para Porto Alegre para ter alguma coisa? Por que a gente não começa a reunir empreendedores? Eu já estava no Fevale Tech Park, mas por que a gente não consegue movimentar isso logo depois da pandemia, né? E ela disse: não, vamos chamar mais a fulana, vamos chamar mais o Yuri, foi um que a gente trouxe, que tinha experiência lá em Taquara e região, e aí surgiu a Sinusvalley. Mas uma coisa que a gente vê nesses 4 anos, e vamos botar mais 4 anos atrás, 4 anos antes da minha atuação, tem ciclos. Tem ciclos. A gente entende, e esse do evento foi um dos mais difíceis de a gente conseguir movimentar. Então são ciclos. E ainda precisa muito renovação, ainda precisa muito entendimento dos empresários. Eu concordo contigo, nós evoluímos. E temos que continuar evoluindo, né? Então, esses ciclos nós temos que... Agora eu digo que nós temos que estourar a nossa bolha, né, da inovação. Nós temos que trazer mais gente de fora, né? Porque é importante, muda a cabeça, né? Explode a cabeça de quem participa de um hackathon, né? Como que tu acha, Rodrigo, que a gente possa ter mais entrada dentro das empresas, dentro das organizações, para buscar mais pessoas para um evento desse? Esse eu acho que é a pergunta de 1 milhão, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E que eu acho o seguinte, Guto, o mercado tem ciclos, as pessoas têm ciclos, a vida, né, das pessoas, do mercado, da economia tem ciclos. E eu acho que muitas vezes o que a gente vive é um assincronismo, né? E por mais que a gente trate a inovação como um movimento que precisa se conectar com a demanda antes de se conectar com a ideia, eu ainda percebo que muitas vezes assim, esse assincronismo, né, acaba atrapalhando um pouco, né? Então, momento como agora, tu tá aqui há 4 anos desenvolvendo Sinusvalley com o teu time, a coisa está crescendo, só que vem um momento econômico em que as empresas estão andando um pouco de lado. Cara, tu não quer parar, tu tá, assim, a tua fornalha tá a pleno vapor, com muita lenha, mas a economia deu uma derrubada, né? Cara, tu vai passar mais trabalho, tu vai ter mais dificuldade, as empresas até percebem o mesmo valor, mas não conseguem dar conta de todos os pratinhos ao mesmo tempo. O que eu acho que, e assim, falar é super fácil, tá? Fazer depois a gente tem um trabalhão na segunda-feira, que é o seguinte, né? Quanto maior a boca do funil, maior a conversão lá embaixo. Isso a gente aprendeu, né, ao longo desses anos todos com diversas técnicas relacionadas a vendas, mas vale para a área de inovação também. Para várias coisas. Né? Se tu tem ali 2, 3 patrocinadores, 3, 4 instituições que estão te apoiando, bom, teu punch, tua chegada é uma. Se tu tem 10, 20, cara, tá mais fácil. Né? Porque tu multiplica mais. Acho que o poder multiplicativo da inovação é que a gente tem que conseguir trazer para a organização, que é super difícil, tá? Tô falando uma coisa assim, como se fosse só fazer, mas é dificílimo fazer isso. Sim. Eu vejo outros ecossistemas dos quais eu participo, como Santa Catarina, por exemplo, né? Santa Catarina criou um ecossistema de empresas, instituições de ensino, comunidade, né? As 4 hélices. As 4 hélices bem posicionadas, e tem uma entidade lá, né, que aglutina todo esse interesse num lugar único. Cara, aquilo não para nunca. Aquilo não para nunca porque tem tanta pressão positiva de fora que o miolo ali está sempre girando. Né? Então, se a gente consegue fazer que 1 ou 2 grandes eventos por ano e 1 ou 2 menores, né? Cara, eles conseguem fazer 1 ou 2 grandes por mês às vezes. Né? Não morro de inveja. Acho que eles têm assim, um ecossistema favorável que está mais maduro. Bom, é nosso papel fazer isso aqui também. E eu sou fãzaço da tua ideia de que a gente não precisa sair de onde a gente está para fazer o movimento ser significativo. A gente precisa fomentar, desenvolver essas parcerias, que é difícil, mas é um trabalho importante da organização, né? Tá sempre olhando para a camada que está iniciando, né? E pegando aqueles que já passaram e trazendo de volta. Que daí a gente cria um ciclo virtuoso que tem que ser explorado, né?
E aí tem uma última coisa que eu acho que nos ajuda a construir positivamente, que é conseguir trazer, e eu já vi mais isso, daí às vezes some e volta de novo, né? É trazer problemas reais para serem trabalhados. Porque quando eu trago um problema real, de uma empresa real, quando eu trago um problema de uma sociedade, de uma comunidade, porque às vezes o hackathon ele é social, ele não é com fins de produto, né? Mas ele tem um valor igual que ele cria, né? Quando a gente consegue trazer isso, a gente cria não só pertencimento nas pessoas, elas ficam meio donas daquele problema e tentando achar uma solução, a primeira coisa, mas a gente cria significado também. E aí às vezes acaba, a gente falava sobre isso antes, né? Às vezes acaba no domingo a atividade, né? Fala sexta, sábado, domingo acabou. Cara, segunda-feira aquelas pessoas não conseguem não olhar mais para o problema e tentar achar uma solução. Exatamente. E aí a gente alcançou o nosso objetivo. Exatamente. Isso a gente comenta sempre no início, que aproveitem a jornada. Isso, aproveita a jornada. E sempre que nós da Sinos Valley pensamos um evento para executar esse evento, a gente põe quais são os objetivos que nós temos com esse evento, né? O que nós vamos trabalhar? O objetivo principal é a jornada, passar por isso, entender problema, validar problema, solução, MVP, pitch. Mas o que mais nós vamos trazer? Vamos trazer intraempreendedorismo agora. Eu fui dar uma palestra, não vou dizer qual a instituição, mas eu fui dar uma Conto palestra. Santo, mas não conto milagre. Não, ao contrário, conto milagre, mas não conto santo. E uma escola técnica, né, para a indústria, e eu montei uma lógica de design thinking, de mesma lógica, né, problema, e montei toda a apresentação trazendo para cada etapa exemplos reais. Só que a gente trabalha com exemplos reais, eu estava com empreendedorismo. E eu disse, não, mas essa instituição é muito técnica, é uma formação muito técnica. Eu vou falar sobre intraempreendedorismo também. E dei exemplo de... Na noite antes de fazer, eu mudei a apresentação toda. A primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que eu fiz foi: quem daqui é empreendedor, tem seu próprio negócio ou pensa nisso, né? Tinha uns 100 e poucos alunos, alunos 25, 35, 40, nenhum levantou a mão. Eu perguntei, quem aqui sabe o que é intraempreendedorismo? Ninguém sabia. Né? Então fui explicando, ali eles se conectaram, porque eles não conseguem pensar fora de uma instituição. E depois o diretor dessa instituição veio dizer, Guto, espetacular, tu estourou a cabeça deles. Acertou em cheio. Né? E foi assim, uma sacada, um insightzinho. E aqui a gente trouxe trabalhar intraempreendedorismo, trabalhar a resolução de problemas, né? Criar lá os problem solvers, né? E pensando, e aqui tu viu, Rodrigo, 35 mais, né? Sim. 35 mais nos participantes. Então, com essa ideia do 35 mais, a gente trouxe, vamos trabalhar em empreendedorismo, vamos trabalhar a resolução de problema para levar isso para dentro das empresas. Isso é furar a bolha dentro da bolha. Quando tu pega na mesma região, no mesmo ecossistema, com a mesma experiência social, e aí ali dentro tu cria uma segunda camada. Isso é sensacional, cara. E tem um detalhe assim que eu vinha pensando enquanto tu falava aqui, Guto, eu acho que a gente tem que resgatar isso, né? Quando começaram esses movimentos ligados à inovação, a gente pensou muito em startup, pegar os jovens, dar poder para eles se desenvolverem em startup. Tá, beleza. Muitos fizeram e vão continuar fazendo essa jornada. E já existe hoje um entendimento melhor dos caminhos. Bom, talvez agora não, eu sei que já tem gente fazendo e tu mesmo já promove bastante isso, né? Mas talvez a gente tenha que olhar mais assim para as empresas e entender que inovação não é só um problema de produção, marketing, vendas e produto, mas também um problema de RH. Né? Porque cada vez mais a gente vê assim, tecnologias ajudando os seres humanos a entregarem mais e melhor, mas o ser humano cada vez mais em segundo plano na estratégia. Aqui eu acho que tem um ponto importante que a gente precisa capturar e ressignificar. Né? Eu vejo ainda poucas empresas que têm a inovação entre empreendedorismo, né, que faz hackathons, que faz jornadas como essa, a partir da área de RH. Eu vejo muito pouco ainda. Né? E eu acho super pertinente, porque é uma formação
E cada vez mais a gente sabe, né? Isso não sou eu que estou dizendo, está na mídia, tem muitos estudos, enfim. As empresas não encontram mais pessoas preparadas para suas demandas. Então elas têm que formar as pessoas. Sim. Se eu tenho que formar as pessoas, inovação é uma pauta rica dentro da minha estratégia, eu preciso formar as pessoas para inovação. Entra o lifelong learning, né? Que é uma coisa assim... É uma visão da educação que as empresas eu acho que incorporaram bem, mas muito numa camada ainda formal, né? Vários cursos que vão se somando, ou dinâmicas, seminários, workshops. Tá, mas e o mão na massa? Porque no mão na massa que a gente constrói a diferença. Sim. Né? Sim. Se eu coloco muito conteúdo na cabeça de uma pessoa, né? Mas ela não compartilha as ideias dela com o cara do lado, isso fica na gaveta. É na hora que eu e tu aqui compartilhamos as nossas ideias comuns e as divergentes que a gente cria uma terceira que nenhum de nós tínhamos antes. E isso eu percebo que as empresas estão explorando pouco. Né? No ano passado eu fui convidado e fui contratado, daí a minha empresa, Go19, e executei 2 hackathons em Company. É uma empresa uma fintech de Porto Alegre, que parou um dia inteiro, botou 60 colaboradores junto, desde da atendente de suporte até o diretor financeiro. Tá? Cara, foi espetacular. Sensacional. Espetacular, eu acho que foi o melhor evento que nós fizemos. E para resolver problemas reais de dentro da empresa. Isso é jogo. E eu fui também convidado e contratado por uma universidade, não vou dizer o nome também, que queria trabalhar a cultura de inovação, que vinha um novo investidor que contratou, que comprou e foi para a gestão da universidade, e eles queriam trabalhar, e eu conversei com eles, expliquei a importância de um hackathon, e no começo ficaram meio assim, e eu convenci eles, e nós montamos equipes de 6 pessoas, 2 colaboradores, 2 professores e 2 alunos. Olha só. Por grupo. Foi espetacular. Né? E levar isso para outras, que nem tu falou agora, pode ser uma coisa interessante também, né? Porque daí, trabalhando problemas reais da empresa, né? Óbvio que a jornada é importante, a cabeça do colaborador explode e começa a ver o problema, e não só o problema, como ele pode solucionar isso, né? E realmente, eu acho que é um ponto que nós temos que trabalhar mais, né? Sabe um outro que eu estava lembrando agora, assim, que eu acho que a gente precisa enfrentar, assim, bater de frente, né? Você já ouviu falar certamente do teatro da inovação? Uhum. Eu estou vivendo muito isso nos meus empreendimentos agora na área de inteligência artificial. Eu batizei de teatro da IA, né? Em que o diretor chega lá para os pares dele, para os colegas, para C-levels de outras empresas, né? Porque é inteligência artificial, uma empresa, tem projeto, tá? E aí isso fica aqui no C-level, né? E aí ele chega lá para os gerentes, né? Para a liderança intermediária, e aí ele avança assim, não, porque temos que desenvolver projetos de inteligência artificial, e para aqui. Não tem orçamento, não tem uma estratégia clara, não tem recursos alocados, e cara, a gente sabe que assim como tu não consegue inovar nos 20% do tempo que sobra na sexta-feira de tarde, se tu não dedicar recurso, tu não tira se não dedicar recurso, tu não tira do discurso e não vem para a prática. Então eu tenho visto muitas vezes em empresas que a gente analisa assim, essa questão da inteligência artificial, muitos usuários já estão utilizando, muitos colaboradores já estão utilizando. Um usa o da Microsoft, outro usa da Perplexity, outro usa da ChatGPT, cada um está usando um. Só que a empresa não está se beneficiando disso e não tem uma linha clara, né? Não pega um pequeno grupo para fazer um piloto, não pega um departamento para fazer um teste, fica só aqui, teatro da inovação, falando da importância, que vai revolucionar o mundo, mas não decanta. E aí tem todo aquele público ali embaixo, né? Aqueles colaboradores que já estão fazendo uso daquela ferramenta gratuita ou que trouxeram de casa, que já licenciaram por conta própria. De qualquer forma, do jeito, sei lá, né, para onde é que vão os dados dessa empresa, porque não tem cuidado, né, estão pegando os dados da empresa, às vezes subindo na nuvem de uma forma meio estranha. Cara, a empresa está perdendo essa oportunidade porque não está colocando uma lupa, não está dando spotlight para esse pessoal que está lá com a mão na massa usar e potencializando esse pessoal. Né? Exatamente. Então, assim, a gente viveu o teatro da inovação nos anos passados, já está resolvido, assim, as empresas que seguiram essa trilha já amadureceram, estão com programas ótimos.
Eu acho que tem espaço para isso ainda, olhando não só para produtos, marketing, mercado, mas olhando para dentro de casa também. Sim. Né? Então a gente falou de inteligência artificial aqui, mas é porque é o hype desse momento. Né? Eu também fui convidado, e fecha bem exatamente com a forma que eu penso, para falar sobre agentes de IA, né, e utilização de agentes de IA. Né, não de uma forma mais simplificada, como que eu dou o primeiro passo e o que é um agente de IA, como eu defino qual agente de IA, ou como, aonde usar um agente de IA, aonde eu posso usar um agente de IA. E eu, preparando ali uma conversa com ele, sem slide, sem nada, batendo papo, eu lancei 3 requisitos para tu pensar num processo para tu utilizar um agente de IA. Né? Esse processo precisa ser repetitivo, né? É um processo que se repete muito. Esse processo ele precisa ter regras claras e esse processo precisa consumir recursos. Se dessas 3 partes tu como requisitos esse processo supre esses requisitos, então é um que pode pensar nisso. Para de pé. Pelo menos para de pé, né? Ou pelo menos tu consegue trabalhar, porque, cara, tu lida com isso muito mais que eu quero que tu fale um pouco disso mais também, mas, cara, tu botar uma agente, tu automatizar um processo que não é bem formado, que não está bem estruturado, ou que é irrelevante para os resultados. Ou que é irrelevante, caos, né? Tu vai automatizar o caos, tu vai aumentar o caos, né? Tu vai potencializar o caos, né? Sabe assim, eu pendulo nessa questão dos agentes. Ainda essa semana eu estava conversando com uma empresa e disse assim, cara, a primeira coisa que eu tento quando uma empresa pede para a gente desenvolver um projeto de inteligência artificial é convencer que ele não precisa. E não é porque eu não quero fazer, é porque eu quero que ele se convença que ele realmente precisa. Esse é o primeiro caso. Né? Eu concordo com os teus 3 pontos aqui. Um deles só eu quero deixar um pouco mais leve, que é o seguinte, ó. Eu acho que o processo muito formatado, ele tem mais cara de automação do que de inteligência artificial. Né? E a automação é solução para muitos problemas ainda. Né? Eu gosto de filtrar e criar assim com a empresa alguns guardrails, né? Diz, aqui tu tem 4 pistas para andar como tu quiseres, mas assim, eu te garanto que tu não vai cair para fora da pista. E ali dentro deixa um pouco mais criativo. Né? Porque o que acontece? Isso é um cuidado que a gente sempre tem, tá, Guto? Nós somos uma empresa de tecnologia aplicada a negócios. Quem nos contrata são empresas de negócio aplicadas a negócios. Eles conhecem de agro, de fintech, de indústria, de varejo, de logística 1000 vezes mais do que nós. Então, se eu tento filtrar demais na etapa preliminar, eu perco o potencial de superação, né? Eu digo assim, eu digo o quanto cada cabeça pode explodir no processo. E aqui eu acho que a gente perde. Então, eu gosto de dar guardrails, né, num dos processos como esse. Eu gosto que a empresa tenha uma tese, e essa tese, ela pode ser assim. Vou dar 2 exemplos bem diferentes um do outro, tá? Primeiro, eu quero desenvolver agentes que tornem o trabalho repetitivo mais automatizado. Legal, eu sei que eu estou trabalhando na linha do custo, né? Eu vou reduzir custo com o passar do tempo. Né? A outra pode ser a seguinte, a outra tese, né? Eu quero desenvolver agentes que me permitam atender melhor ou criar valor no meu processo de venda ou de entrega do produto que um ser humano não consegue. E aí eu estou trabalhando na camada do valor, da geração de receitas. Né? Dificilmente uma empresa consegue ter o mesmo canhão apontado para os dois ao mesmo tempo. Isso aí. Ela tem que saber, olha, esse ano eu vou reduzir custo, ano que vem eu vou aumentar valor, ou vice-versa. Né? Então esse é um segundo ponto que eu gosto bastante. E eu tenho, assim, coisa que eu aprendi nos últimos 4 ou 5 anos, assim, antes desse hype de IA, né? Quando a gente consegue colocar todos os níveis da organização envolvidos na mesma ideia, a IA flui mais rápido. Tá? Por que isso? Vou contar uma experiência pessoal que eu vivi, não a ver com IA, mas que eu trouxe para a IA e está dando um belo resultado. Já faz uns 4 para 5 anos que eu, todo ano, escolho um mentor mais jovem que eu. Eu que já fui mentor de muita gente mais velha que eu, agora assim, há 4 ou 5 anos eu escolho um mentor de 17 anos, de 21 anos, né? Nossa, pega um jovem, cara, jovenzão, assim, que está começando em alguma linha de trabalho, né? E eu tenho assim, eu tenho a sorte de ter pessoas maravilhosas trabalhando comigo, bem mais jovens que eu, e eles me ensinam pra caramba.
E eles me tiram da zona de conforto, me fazem pensar coisas que eu nunca fui capaz de pensar. E eu tenho trazido também um mentor mais velho que eu. Né? Então, assim, eu me coloco no meio da jornada e eles são meu guarda-reio. Né? Eu trouxe isso para os projetos de inteligência artificial. E a gente foi para uma empresa da área financeira, um banco, né? Começou a fazer projetos lá. E a gente entendeu que o lugar onde ele ia ganhar mais dinheiro era na área jurídica. Não era na área bancária. Porque na área bancária, no produto final deles, por exemplo, estava muito maduro. Sim. Agora, que era o core dele. Era o core. E aí no jurídico tinha um universo, sabe, para sair jogando. A mesma coisa na área do varejo. A gente percebeu que numa empresa de varejo, a gente foi desenvolver um projeto como esse, fazia mais sentido a gente fazer na logística, que afetava o próximo passo depois da venda, e não na venda em si, porque ele estava muito maduro. Então, essas experiências que a gente traz de outras áreas, elas ajudam. Tá? Então, Legal. Concordo contigo que tem que ser um processo que para de pé. Se ele não gera valor para a empresa, não vale a pena investir nele, prioritariamente. Né? Acho que tem que ser coisa assim que a empresa faz repetitivamente, porque ali é menos investimento para mais retorno. Né? Só que eu gosto da ideia de deixar um guarda-reio mais aberto. Assim. Acho que ele funciona bem, sabe? Concordo plenamente. Tudo faz todo sentido. Né? Eu bato bastante e a gente vê isso muito. Eu falo, Rodrigo, eu me graduei EAD em 2010. De 2010 para 2025, a mudança foi muito pouca. Né? Por quê? Porque a gente ainda trata transformação digital como a digitalização do off, do presencial. E não é isso. Né? Então, obviamente, tu tem que repensar processos, tu tem que repensar, tu tem que deixar o espaço, como tu comentou do guarda-reio, tu tem que deixar espaço para a tecnologia trazer novidades e trazer o benefício que a nova tecnologia está trazendo. Né? Concordo 100%. Rodrigo, e agora o que tu está fazendo? Cara, fala um pouquinho mais. Vamos lá. Agora, a minha empresa, o ano fiscal dela é o ano fiscal americano, então a gente troca o ano fiscal em julho. Tá? Esse ano eu me dediquei exclusivamente à área de inovação e ao papel de head de inteligência artificial. Legal. Porque tá bombando, as empresas estão precisando e a gente entendeu que tinha uma responsabilidade nesse processo. Né? Eu infelizmente vejo muito assim nas redes sociais, né? Cara, gurus da inteligência artificial assim pipocando para todo lado. Cara, porque vende, porque dá audiência, porque vende pacote de R$47, de R$197. E assim, eu acho que todo mundo tem seu espaço, tá tudo certo, mas quando a gente vai para dentro das... Isso é varejo pulverizado. Né? Quando a gente vai para dentro das empresas, Guto, eu vejo assim, empresas às vezes com um bom orçamento, sem um bom projeto, e pessoas com muita vontade de ser um espaço vocal. Tá? Então a gente entendeu que a gente tinha um papel nesse movimento, então a gente separou um pouco as operações, eu assumi só deixei as responsabilidades que estavam comigo antes, me concentrei absolutamente nisso. Né? A gente está com um time maravilhoso lá, assim, ajudando empresas a implantar projetos de inteligência artificial na prática. O segredo todo aqui é na prática, não é coisa de engenheiro, não é projeto que fica lá na torre de marfim das ideias mirabolantes que nunca caem no chão, não, cara. É uma coisa assim... real. A gente começa os projetos entendendo dois fatores. Qual é o KPI de negócio que nós vamos impactar e como nós vamos medir o resultado desse investimento, o retorno desse investimento. Cara, é KPI e ROI. É por aqui que a gente arranca. Se a gente não consegue fazer esses dois pilares pararem de pé, a gente entende que que a empresa não está pronta, que o projeto não está maduro. Né? Então, é isso, cara. Agora eu estou trabalhando em inteligência artificial na veia. É uma área que eu trabalho há muitos anos. Eu uso, desculpa, Rodrigo, te interromper, eu uso a mesma lógica quando me chamam para ajudar a estruturar sistema de gestão de inovação. É isso. Tem que ter indicadores e tem que ter qual é o teu objetivo, como que tu quer chegar. Se tu não conseguir medir isso, não tem por que fazer, né? Tem um elemento importante, tanto na inovação quanto na inteligência artificial, que é a criatividade. Né? Isso é inerente ao ser humano e a gente tem que fomentar ela, mas não é a criatividade que faz nem a IA, nem a inovação pararem de pé. É o resultado que ela vai trazer no último dia. Guto, eu falo bastante assim, ó, eu tô com esse ano que vem agora eu faço 30 anos de carreira. Né? Em 30 anos, nunca ninguém me ligou
para dizer assim, Rodrigo, vem aqui que eu quero implementar a tecnologia mais moderna que existe. As pessoas me ligam e dizem assim, Rodrigo, eu preciso abrir uma filial nova, eu preciso contratar mais gente, eu preciso vender mais, eu preciso internacionalizar, me ajuda a fazer isso com tecnologia. Então, eu nunca sou, a minha empresa, as empresas com as quais eu trabalho, nunca são o objetivo final, elas sempre são um meio para um sonho maior. E aí é a mesma coisa, cara. A gente se conhece há bastante tempo e nunca tivemos uma conversa assim, né, Rodrigo? É verdade. E eu não gosto de falar... eu gosto de trazer exemplos do meu dia a dia, né? Mas, enfim, eu falo e eu levava pau da minha galera da tecnologia que dizia tecnologia é meio, não fim. É isso aí, não importa qual a tecnologia, tu tem que resolver problema, tu tem que gerar valor. A inovação é meio, não fim. Agora a IA é meio, não fim. É meio. Cara, inteligência artificial, inovação é que nem martelo, entendeu? É uma ferramenta, né? Ela serve a um propósito, né? E sabe, vou contar um segredo que pouca gente sabe, Guto. Boa, isso que a gente gosta. Break news, né? Eu, assim, em 2001 eu tinha uma empresa, ela foi comprada, aí em 2004 a gente fez uma spin-off, em 2010 a gente fez uma fusão com outras 3 empresas, tá? De 2001 a 2011, a nossa missão sempre foi a mesma. Mudava a empresa, o segmento, a missão era a mesma, fazer da tecnologia um meio de crescimento para os nossos clientes. A gente só foi mudar isso agora na Soul Cloud, né? Sem abandonar isso, porque a gente adotou uma nova que é seu futuro hoje. Entendeu? A gente começou a olhar mais para frente do que a gente olhava ainda, né? Mas a gente não abandonou essa percepção de que o cliente está no centro, ele tem os objetivos dele e a gente está a serviço. É isso aí, isso aí. Eu acho que isso é que nem tu disse, é uma missão isso, né? É o entender isso internamente, entender isso bem e passar isso adiante, comunicar isso e eu acredito muito nisso. Agora, Guto, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente não fechar aqui, né? Qual é hoje, na tua visão, de quem está tanto tempo trabalhando na área de inovação, de quem está movimentando o Sinos Valley com tantos atores importantes assim, qual é, na tua visão hoje, 2 coisas. A maior dificuldade dessa bolha que nós vivemos aqui no Vale dos Sinos e arredores e qual é a grande oportunidade que a gente tem para explorar hoje? A grande dificuldade que eu vejo é engajar pessoas ainda, né? A minha lógica é engajar pessoas e engajar organizações, né? São 2 ações que tu precisa trabalhar nas 2 ao mesmo tempo, né? Às vezes dando foco mais numa e às vezes dando foco mais outra. Aqui dentro da Sinos Valley eu falo bastante que nós temos que ter um objetivo em comum. O objetivo de quem está dentro da comunidade tem que ter um objetivo comum. Mas a motivação para estar dentro da comunidade, ela não é... cada um tem a sua motivação. Então, o líder disso precisa entender qual é a motivação de cada um que está ali. Alguns é viver inovação, alguns são pertencimento, alguns querem palco, alguns querem negócios, e tá tudo bem, é a motivação para ele. Alguns querem give back. Querem devolver. Querem devolver, give back, né? E todos estão estar ali dentro, né? Mas o objetivo em comum tem que estar bem definido, né? Então é uma coisa que a gente trabalha bem dentro da Sinos Valley e trazer mais gente que acredite nisso às vezes é mais complicado. Então é um trabalho do dia a dia, de formiguinha e tal, né? Isso. E a outra é nas organizações. Como que eu vou gerar valor para eles, né? Como que eu vou mostrar que esse movimento que está sendo feito está gerando valor para eles. Por isso é muito importante te ouvir também que teve lá no começo e agora tu faz o give back, mas tu tá na organização também, né? Como que tu vê que esse movimento pode auxiliar ou pode trazer um benefício para dentro da empresa também. E grande oportunidade. Essa é outra pergunta de $1 milhão. É outra pergunta de $1 milhão, mas tem a gente vê as coisas mudarem, né? A nossa volta quando a gente faz esse trabalho, né? É complexo medir isso, mas a gente vê
tanto de cada um que está dentro desses movimentos, quanto o que essa pessoa gera e traz para fora disso, né? Para fora da Sinos Valley, dentro da sua empresa, dentro da sua família, dentro do seu dia a dia, né? É a pergunta de $1 milhão. Vou pensar nisso pra gente responder na próxima. Então deixa eu te dizer que isso é uma armadilha, porque assim, eu tenho pensado muito nisso ao longo do tempo, tá? Olha só, o que eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está vivendo, e aqui no Vale não é diferente, né? É que talvez nunca tenha sido tão fácil para as pessoas inovarem e se conectarem com a inovação. Porque, cara, hoje tem recurso, conhecimento, entendimento, cara, tem muita coisa assim, né? Então, assim, isso eu acho uma grande oportunidade. Então, se a pessoa olhar para dentro da empresa que ela trabalha, ela vê oportunidade. Se ela olhar para a comunidade que ela faz parte, ela vê comunidade. Se ela tentar se engajar com o ecossistema, tem oportunidade. Se ela olhar para a universidade em que ela participa, tem oportunidade. Se ela olhar para a prefeitura da cidade que ela mora, ela vê a prefeitura fazendo ações ligadas à inovação. Isso é uma puta oportunidade. Qual eu acho que é a grande dificuldade? Tem tanta coisa acontecendo que as pessoas ficam com preguicinha assim, né? De dar o primeiro passo. Então, se talvez a gente pudesse deixar um convite para aquelas pessoas que estão olhando a inovação acontecer, mas não estão participando, é dar o primeiro passo. Sim. Né? É tirar o medo de começar, porque depois que tu abre a porta e dá o primeiro passo, tu tá do lado de fora já, né? Tu já entrou, né? Tu tá naquele... Elas paralisam. Parece que é tanta coisa que é tão difícil que não vai dar nada certo. Então eu vou ficar onde eu tô, que aqui pelo menos é quentinha, confortável, eu tô protegido. Né? Isso vem ao encontro do engajar, né? De trazer, né? Mas é tão legal, vou passar amanhã um vídeo que a gente recebeu pelo aniversário da Sinos Valley e recebemos o apoio financeiro. Olha só. De uma startup do Rio de Janeiro. Sensacional. Que faz parte da Sinos Valley. Que eu vou botar um vídeo de um depoimento dele dizendo: eu vivo o ecossistema, eu vivo e eu não conseguia me encaixar dentro do que eu tenho aqui em volta no Rio de Janeiro e me foi apresentada a Sinos Valley, eu entrei e aqui eu me sinto bem, aqui... Cara, ele fez um depoimento, cara, é emocionante, sabe? É emocionante. E spoiler, pode spoiler, Dé? Pode spoiler. Que outro depoimento de uma startup que nós, a Sinos Valley, por ser embaixador do South Summit e com uma das heads do South Summit Madrid. Nós ganhamos 2 ingressos, a Sinos Valley ganhou 2 passaportes para o próximo South Summit. Do South Summit Madrid. É sensacional. E nós não conseguimos agitar para ir, nós fizemos através do Errara, um grande parceiro da Sinos Valley, uma doação para uma startup que ele é advisor, e essa startup foi a Madrid e fez um depoimento para nós agradecendo. Sensacional. Cara, nós estamos falando de Sinos Valley, Vale de Sinos e isso indo para longe. Maravilhoso. É muito legal. Né? Sim, tu deu o exemplo do Alê. Cara, o Alê faz milhares de quilômetros para estar aqui no Sinos Valley prestigiando. Tem gente que paga caro para ver o Alê lá no Rio e ele paga do bolso para estar aqui. Paulo, ele pagou. Ele vem para cá e a galera que tá aqui na volta não aproveita, cara. Eu acho um evento free, gratuito. Eu acho impressionante. Com alimentação, Alimentação, diversão, aprendizado, conexão. Vamos continuar. Tudo, cara. E é de graça. E a galera tá aqui a uma quadra, né? E não vem. Mas isso. E tá aí o nosso papel, né, Rodrigo? De continuar essa batalha, de continuar essa caminhada, continuar essa jornada. Eu queria tirar só 15 minutos de ti. Tô aqui há quanto tempo dá? Não sei, mas tá tripula essa conversa. Tá bom, né? Vamos continuar depois, acho que vai ter chopp daqui um pouco. Opa, que beleza. Rodrigo, muito obrigado pela parceria de sempre, pela amizade, muito obrigado pelos primeiros passos que tu deu lá atrás e motivou, nos motivou a entrar e a dar os próximos passos.
pelo teu trabalho, pela tua empresa, pelo que tu representa e o que tu entrega para a comunidade, para as instituições. Muito prazer de ser teu amigo e um agradecimento muito forte por tu estar aqui no teu sábado, nos dando o prazer da companhia e o prestígio que tu traz para nós. Em hipótese alguma, cara. Para mim é um prazer prestigiar uma iniciativa tão importante como o Sinus Valley. Eu que acompanhei assim de longe, né? Quando ela era um embriãozinho se formando, assim, eu fico super orgulhoso do trabalho que tu e os colegas fizeram, cara. É um prazer para mim estar aqui no dia de hoje. Venho amanhã também de novo para prestigiar. Legal, por favor. E assim, sempre que puder, conta comigo. Os meus braços estão abertos, assim, para onde eu puder tocar, eu quero poder ajudar. Isso é muito real e é de coração, né? Porque eu conheço, te observando, e a gente conversando e vendo outras ações acontecendo, eu conheço o valor essencial desse movimento. Tá? Tu acha que eu tiro o meu tempo? Cara, eu sei quantas horas tu e a tua equipe tiraram para esse evento acontecer aqui. Eu sou visitante, eu tô com a parte boa. Eu venho, converso, abraço, revejo velhos amigos, vejo o ecossistema movimentando. Só que, cara, vocês estão movimentando ele no dia a dia. Então, quem agradece sou eu por ver esse movimento acontecendo, crescendo e ganhando fronteiras, explodindo a bolha, né? Porque não tem nenhum ecossistema de inovação, nenhum que eu conheci ao longo dos últimos quase 18 anos, então, né? Nenhum deles parou de pé sem o esforço pessoal de pessoas que acreditavam na visão. E isso tu tens, Guto, o Sinus Valley faz, a gente percebe claramente, né? A ponto de conseguir trazer talentos de outras regiões, de longe, inclusive, para estarem aqui contigo. Então, eu te agradeço e te dou os parabéns pelo trabalho que o Sinus Valley vem fazendo esses 4 anos. Tamo junto, Valeu, irmão. obrigado. Valeu. E assim terminamos mais uma edição do nosso podcast. Rodé, tu não vai fazer a lista, não? Não. Valeu, pessoal, e até a próxima.